Vamos aí curtindo mais um som aqui na rádio do Estúdio Armon. Opa, Armon Editora. E agora vamos iniciar aqui um quadro super importante, que é o quadro Por Dentro do Armon Verso, onde vocês vão conhecer aqui as principais estrelas do Estúdio Armon, da Armon Editora. E vamos lá. Vamos parar, palhaçada? É tudo mentira. Isso daqui, esse microfone, nem tá ligado, não funciona. Esse fone não funciona. Era tudo mentira, era tudo pra fingir que eu estava na rádio. Dá pra ver que é mentira, não é mesmo? Mas agora vamos falar sério. Eu sou o Tio Bronze e estamos aqui no canal da Armon Editora e vamos hoje começar o piloto de um quadro que, se der certo, se o pessoal aprovar, eu pretendo fazer com várias pessoas, que é um quadro Por Dentro do Armon Verso, tá? Onde eu vou trazer para vocês entrevistas, porque as aspas, porque eu não sou um grande entrevistador, na verdade eu não sou nem um pequeno, eu não sou um entrevistador, mas vamos trazer algumas perguntas minhas ou de vocês para os autores da Armon Editora, para vocês conhecerem melhor as estrelas, a constelação que nós temos riquíssima neste grupo de artistas. E aí, para começar, para fazer este piloto, eu pensei em alguns nomes e achei que a melhor opção seria ele, autor de Sorcery Garden, vivente, morador, nascido no Rio de Janeiro, mais conhecido como Rio de Janeiro, Alexis Portugal. E por que eu pensei que seria o melhor fazer com ele? Porque ele está trabalhando num novo lançamento, um one shot que o Fábio já anunciou em algumas lives, já anunciou acho que no Instagram também, que o Alexis está nesse procedimento, nesse processo de produção desse one shot. E eu achei que, se for legal o vídeo, se for aprovado, já dá também um hype para quando lançar. Ainda está em produção, não tem data para lançar, mas quando lançar, talvez, se esse vídeo for bem e o pessoal gostar, já dá mais um hype para o lançamento ser um sucesso. Então vamos lá, Alexis Portugal. Opa, Tio Bronze, muito obrigado aí pela oportunidade de poder responder aí pro pessoal algumas perguntinhas que vocês mandaram. É um prazer, tá, meu amigo? Então, Alexis, eu lembro que você me falou, vamos iniciar aqui. Eu lembro que você me falou que, quando eu fiz um vídeo que tá lá no Estúdio Armon sobre Sorcery Garden, né, que você ficou 10 anos trabalhando na história, desde quando você estava na faculdade. E eu queria saber se o Alexis de 2025 faria alguma coisa diferente na história, já que esse tempo de 10 anos é muito longo, né? Então, às vezes não, a gente muda muito, né? Nossa vida, nossa cabeça. O que você faria diferente na história? Ou se faria, né? Às vezes não faria nada. Olha, o que eu faria de diferente em Sorcery Garden, com certeza, definitivamente, seria refazer o início. Não só pela questão da arte em si, mas da narrativa, né? Da escrita no geral, porque eu sempre pensei e ainda penso que o início de Sorcery Garden foi muito, como eu posso dizer, muito enrolado, né? Muitos capítulos para pouca coisa acontecendo. Então o que eu faria era, com certeza, resumir bastante isso, deixar tudo bem objetivo e, claro, com uma arte bem mais madura, mais atualizada, né? Somente isso mesmo, porque a partir dos capítulos 10 em diante, eu acho que eu já comecei a amadurecer um pouquinho a trama, né, de uma forma mais objetiva, menos arrastada. Caramba, é que assim, ele falou que era nos primeiros 10, né, a partir do 10º capítulo, mas eu achei, tipo, o comecinho, principalmente o primeiro capítulo, isoladamente, muito legal, foi o que me prendeu na obra, foi, tipo, esse início, ser muito amarradinho, muito, eu não vou lembrar tanto, assim, dos detalhes, mas, assim, o primeiro capítulo, quando eu terminei de ler, eu falei, caramba, é muito melhor do que várias, mas ele tá falando, acho que até o 11º, né, ou até o 10º capítulo, então, seria, assim, mais uma coisa da história ter se arrastado ali, não especificamente do primeiro, que eu achei fantástico.
Cara, eu vou te perguntar uma outra coisa, que às vezes não tem nada a ver, né? Eu fiz algumas perguntas meio aleatórias, né? Eu poderia ter montado numa sequência que tivesse mais a ver, mas montei de uma forma meio que aleatória. Tipo, vai ter pergunta que não tem nada a ver uma com a outra, a outra que tem a ver tá lá pra frente, então vamos seguir. O seu ambiente, tá? O seu dia a dia, a sua rotina, a sua cidade, assim, as coisas que estão à sua volta, eles contribuíram muito para influenciar as suas obras, ou você criou algo totalmente fora do que você vive, totalmente fora do seu dia a dia ali, um mundo totalmente diferente. Sempre influencia, né, nossa vivência, mas o dia a dia mesmo, a cidade, tu é do Rio de Janeiro, então assim, alguma coisa na sua rotina influenciou muito as obras? Em algumas obras, o ambiente onde eu vivo, né, não só a cidade, mas do país mesmo, aqui do Brasil, certamente influenciou. Por exemplo, Dama Fatal, né, que foi o meu primeiro one shot para o Estúdio Armon, se passa no Rio de Janeiro, nos subúrbios, né? Esse meu novo one shot, ele também se passa no Brasil, mas numa cidadezinha média para pequena do interior. Mas certamente algumas das minhas obras têm essa influência. Em Sorcery Garden, porém, essa ambientação já é mais uma referência, né, do mundo real. Então você vai ver alguns cenários que lembram tal país ou outro país, ou uma cultura ou outra cultura, né? Mas fica apenas na referência mesmo. Um mundo fictício com referências do mundo real, com muitas obras, né? Mas eu diria que, assim, de repente, a tendência com as minhas futuras obras seja explorar um pouco mais o nosso país. Legal, cara. Mas, Alex, é perceptível, né, a sua evolução na arte, na narrativa, né, no Sorcery Garden. A gente acompanhando ali do começo até o final, a gente vê que você evoluiu muito em todos os pontos. Como eu falei no outro vídeo, não que o começo seja ruim, pra mim tava ótimo, tava fantástico, mas a gente vê que tem uma diferença muito grande no final. Qual ponto dessa evolução você acha que foi o ponto que você mais evoluiu, que mais fez diferença pra você? Na narrativa, na arte, no traço? O que você sente assim que foi o melhor, a coisa que mais, não melhor, né, a coisa que mais evoluiu, que mais mudou ali? Opa, o ponto que eu mais evoluí com certeza é a arte como um todo. Acho que é o ponto que mais chama atenção, né? Acho que chama até mais atenção do que os outros aspectos de narrativa, quadrinização, textos, né? Acho que a arte é o que mais grita assim a evolução. Claro que foi feito muito trabalho para chegar a esse ponto, mas eu mesmo fico olhando as artes antigas, os primeiros capítulos, e comparo com os atuais, e também eu mesmo fico surpreso com a mudança, né? Fruto de muito trabalho, claro, né? Mas que também as pessoas observam muito essa questão da arte, sem dúvida nenhuma. Realmente. E qual dica que você daria para o Alexis lá no início, quando você começou a fazer as suas obras, né? Não sei se o Sorcery Garden ficou 10 anos, mas você pode ter feito outras obras antes. Qual é a dica que você daria para esse Alexis, né? Que na verdade esse Alexis sou eu, que apesar de velho, tô fazendo meu primeiro one shot, tô começando agora a querer tirar da cabeça as histórias e colocar no papel. Então essa dica não será para o Alexis, porque já estava no passado, mas será para pessoas como o Alexis lá, que sou eu, e várias outras que vão assistir, eu acho. Qual é a dica que você daria? A dica que eu daria para mim mesmo, lá do início, olha, acho que é a mesma dica que eu daria pro pessoal hoje em dia. Comece um pouco, né? Comece com um capítulo, começo, meio e fim, que a gente fala, né? O famoso one shot. Começa com uma história objetiva, direto ao ponto, para você treinar sua arte, né? Treinar quadrinização, texto, todas essas coisas todos esses elementos que fazem parte do quadrinho. Usa essas histórias mais curtinhas para você ir desenvolvendo esse trampo melhor, e para você também poder decidir se é isso que você quer trabalhar ou não, né? Eu, infelizmente, quando comecei Sorcery Garden, por exemplo, eu imaginei a história como sendo uma história serializada, né? Com o famoso One Piece da vida, que todo mundo quer ter, né? Quer ser o próximo One Piece. E, assim, esse, na verdade, podia ter sido um erro maior, principalmente para as nossas condições e circunstâncias que passamos aqui no nosso país, né? Então, fica a dica, né, pessoal?
vocês quiserem iniciar nessa estrada, começa aos pouquinhos, num capítulo começo, meio e fim. E aí, se você tiver uma ideia boa que você queira postar numa série, eu também não vou te recriminar, né, para fazer. Eu acho que vale a pena se você confia muito na sua ideia. Mas começa devagarinho, né? Não começa chutando a porta, já querendo fazer 300 capítulos e tal. Acho que é uma dica importante. Boa dica. Não, já estou seguindo, né? Que eu tava pensando numa obra, até comecei a fazer, tava quase terminando o primeiro capítulo de uma obra e de uma série, e comecei a fazer um one shot e, cara, gostei, assim, a experiência é totalmente diferente, né? Ter que uma quantidade certa de páginas para contar aquela história e ter que abrir mão de algumas coisas que não vão ser tão importantes, mas que a gente, quando tá criando, acha que vai ser importante. Cara, a minha rotina, ela é conturbada, tipo, é difícil de eu estar aqui parado fazendo vídeo porque é muita correria. E eu quase não tenho tempo para fazer outras coisas. Então, se os tempinhos que vão dando, eu vou tentando botar para frente aí os projetos. Você consegue desenhar todo dia? Quanto tempo mais ou menos você consegue separar para os projetos, né? Para você fazer os projetos, seu dia a dia, referente a desenho, né? Tirando o trabalho, mas os projetos aí do one shot, na época do Sorcery Garden, quanto tempo mais ou menos na semana você consegue separar para isso? Para o sonho? Rapaz, eu desenho 24 horas por dia, 7 dias por semana, 30 dias no mês, 365 dias no ano. Claro que, fora o quadrinho, né, eu trabalho com ilustração, para várias ilustrações comerciais no geral, né, e o quadrinho ele meio que fica no segundo plano, né, no momento. Mas claro que eu consigo também dedicar horas ao dia para os meus projetos de quadrinhos. Quando eu fazia Sorcery Garden, geralmente eu tirava pelo menos 3 horas da parte da tarde, depois do almoço, para trabalhar nele, né? Enquanto a parte da manhã ficava mais para os trabalhos que eu deixava acumulado. E depois voltava à noite e assim por diante. O importante é organizar a rotina, né? Como eu costumo brincar. Você ter um horário do seu dia para você se dedicar aos seus projetos, acho que é muito importante. Você tem 30 minutos? Usa esses 30 minutos, sabe? 1 hora? Usa 1 hora. Se você tem o dia todo, melhor ainda, você vai ter muito mais tempo para você refletir e pôr em prática as suas ideias. Mas rotina é tudo, né, meus amigos? Né? Tem que ter um tempinho separado para os seus projetos, até para o boleto no começo do mês não chegar atrasado, né? Quer dizer, a gente não atrasar os boletos, né? Eu tenho feito mais ou menos isso, mais ou menos não, tenho aproveitado o tempo que dá, que é pouco, mas eu tenho eu sinto falta de poder desenhar, poder fazer as coisas da minha cabeça, porque eu tô trabalhando agora fazendo iFood, então quando eu tô na rua, que às vezes não tá chamando o aplicativo, eu tô confabulando a história, fazendo coisas novas, pensando em várias coisas que se eu tivesse em casa eu poderia estar fazendo, mas não posso, mas na cabeça já tá, então tem horas que a história na minha cabeça já tá adiantada, mas para fazer, para produzir, tá atrasado. Eu vou te fazer uma pergunta. Você desenha no tradicional, assim, para fazer as obras, ou no tradicional ou no digital? Se for no digital, me fala se você costuma fazer alguma coisa no papel de vez em quando, porque, por exemplo, assim, eu fiz tudo no papel, esse one shot que eu fiz, porque eu tava sem a mesa digitalizadora, agora eu já comprei ela, mas eu continuo fazendo planejamento, o storyboard no papel, para depois passar ele para o digital. Como que tu faz? Faz tudo no digital? Faz alguma coisa no tradicional? Qual que é teu meio de produção aí, tua forma de produzir? A produção de todos os meus projetos hoje em dia é 100%, eu diria, no digital. Muito pouca coisa eu faço fora dele, né? Isso é muito devido ao hábito que eu criei na faculdade, né? Que eles exigiam muito que tudo fosse feito, todas as produções fossem feitas digitalmente, né? E acabei que eu fui me afastando muito do tradicional nesse período. Mas hoje em dia ainda pego o papel para desenhar de vez em quando, para desestressar, né? E também coloco ideias novas no papel primeiro e depois eu começo a desenvolver no digital. Então, por exemplo, esse meu novo one shot, eu comecei os primeiros rascunhos todos no papel. E aí, aos pouquinhos, eu fui migrando para as artes digitais
E aí o projeto agora está desenvolvendo totalmente no computador. Show. Mais ou menos o que eu falei que estou fazendo também, né? Fala um pouco da tua linha do tempo, cara. Desde quantos anos você desenha, assim, que você se lembre, desde quantos anos você começou a criar as histórias, não só desenhar, né, mas criar histórias, e sei lá, quando você começou a cogitar que seria um quadrinista, um criador de histórias em quadrinhos? Olha, eu acho que eu comecei a pensar em criar as minhas próprias histórias desde muito pequenininho, desde cotoquinho. Eu costumava criar histórias das mais diversas possíveis, né? Eu gostava muito de escrever à mão, nas aulinhas de português, que o professor costumava pedir para fazer redações, e eu criava minhas histórias malucas já naquela época, né? E dali até hoje em dia foi uma história longa, né? Mas a parte, quando você for traçar aí uma linha do tempo, cara, olha, eu comecei de fato, assim, a pôr em prática como uma missão de vida, de fazer a minha própria história, de fazer quadrinhos, foi depois da faculdade, né? Eu conheci amigos, conheci pessoas que me incentivaram a entrar nesse caminho tortuoso dos quadrinhos, que foi o amigo meu, autor de O Mecoás, Pedro Papa, não sei se vocês conhecem, mas ele fez faculdade comigo, então ele sempre me incentivou muito a iniciar essa jornada, né, de eu mesmo escrever e desenhar meu próprio mangá, meu próprio quadrinho. E de lá até hoje já virou uma missão e um propósito de vida, né? Já muito dificilmente eu posso estar trabalhando com qualquer outra coisa que aparecer, mas eu sempre vou dedicar algum tempo para deixar um quadrinho para as pessoas, sabe? Deixar uma mensagem que seja. Já penso que isso é com um propósito de vida, uma missão. Muito bom. E que missão, né? Uma missão, além de tudo, prazerosa. Como que tu começou, Zé? Tu falou que desde pequenininho, mas na parte de criar histórias, mas na parte de desenho, quando que tu começou? Tu chegou a fazer curso de desenho e tudo, ou aprendeu na raça e foi se dedicando a melhorar? Eu cheguei a fazer uns 4 anos, mais ou menos, curso de desenho, quando eu era bem pequeno, sabe? Tipo, por volta de 10 anos, mais ou menos, eu comecei um curso de desenho. Mas era mais para saber mesmo se eu gostava da arte em si, né? Se eu ia levar aquilo para a vida. Acabou que tive mais certezas, né? Depois eu só voltei a estudar um pouco mais desenho com mais ou menos uns 16 anos. Eu cheguei a fazer um curso bem brevezinho assim de animação, aqui no Rio mesmo. E depois eu não cheguei a prosseguir muito no curso, porque eu fazia outras atividades paralelas na época, né? E eu não tive muito tempo de me dedicar. Mas assim, depois eu só fui mesmo assim, ralar mesmo para melhorar minha arte técnica depois da faculdade. E aí você coloca aí, e eu agradeço até hoje as pessoas que me ajudaram com críticas, sabe, apontando os erros e tal. Tive muita sorte de conhecer essas pessoas que não tinham medo de falar, tá, isso aqui dá uma porcaria, isso aqui dá uma melhorada, isso aqui e tal. Porque nesses momentos a maioria das pessoas costumam desistir, né? É que também tem, por exemplo, a pessoa falar na cara, né? E falar na internet. Porque hoje em dia na internet os haters, eles falam absurdos, às vezes nem é verdade, a crítica deles é infundada, mas falar na cara realmente, a pessoa ver um negócio teu e ter coragem de criticar, mostrando pontos que estão precisando melhorar, realmente é difícil. Você tem sempre duas opções quando você ouve uma crítica forte, né, sobre o seu trabalho. Ou você continua, né, você procura ver onde você errou e busca corrigir, ou você larga de vez, e até a terceira que é você xingar a pessoa e falar que eu não recomendo essa terceira não, mas geralmente são essas duas opções, né? Então eu optei por observar mais onde eu errava, buscava por fora aulas e vídeos no YouTube, pessoas que também me ajudaram, pessoas mais experientes do quadrinho também que me ajudaram a melhorar a minha própria arte, né? Esse próprio amigo meu, Pedro Papa, também me ajudou muito a melhorar o aspecto da minha arte. E se não fossem essas pessoas, eu acho que a minha arte não teria evoluído quase nada, ia continuar naquela estaca zero. Mas teve muito disso, muita raça, muito trabalho duro, foi muita insistência, teimosia, porque várias vezes a gente sempre pensa em desistir, né? Largar tudo, isso não é pra mim.
Mas é como eu falei, você tem que ter uma decisão, tomar uma decisão. Ou você leva isso pra vida, ou você faz outra coisa. E eu falei, não, vou abraçar isso aí, eu vou ralar, nem que sue sangue, eu vou melhorar essa arte aí. E melhorou. E o resultado que vocês podem ver que realmente tá tendo evolução, né? Então tem muito disso. Isso aí é o trabalho duro, né? O trabalho duro. É não abaixar a cabeça nas críticas e conseguir absorver e fazer alguma coisa pra mudar, né? Às vezes a pessoa também acha que é o fim do mundo e em vez de tentar melhorar, desiste. Quem desiste não melhora, né? Não tem como, já desistiu. Cara, agora eu vou te fazer uma pergunta polêmica, uma pergunta aí que pode deixar alguns personagens chateados, que é... Qual é o seu personagem queridinho, o personagem que você mais gosta dentre todos os que você criou? Olha, essa é uma pergunta que eu muito dificilmente eu me faço, né? Mas eu tive, sim, alguns personagens assim, que eu tinha um carinho muito grande, desde que eu criei as minhas histórias, né? Mas recentemente, né, com a recepção do público em geral, a Gwen de Sorcery Garden acabou se tornando vamos dizer, a mais queridinha, né? Eu até brinco com os amigos que ela é a minha filha mais bonita, porque o pessoal todo elogia ela e tal. Eu costumo, às vezes, na brincadeira, ficar tratando os meus personagens como filhos, né? Filhos não sanguíneos. E, com certeza, a Gwen já virou também a queridinha do pai aqui. O carinho do pessoal pela personagem também me deixa muito feliz e contente, né? Então, certamente a Gwen é a personagem queridinha. Agora, o que acontece? Uma sugestão do próprio Alexis que eu achei legal e que, se esse vídeo estiver no YouTube, se você estiver assistindo esse vídeo, quer dizer que você pode também participar dos próximos, tá? Eu não sei quem eu vou escolher para fazer o próximo, mas o grupo de apoiadores do Estúdio Harmon, da Harmon Editora, pedi para eles fazerem perguntas e 2 pessoas mandaram perguntas. Então, assim, os apoiadores da Harmon Editora também podem fazer as perguntas aqui nos vídeos. E as perguntas foram: o Rubens, ele perguntou a pergunta mais importante de todas: Sorcery Garden terá continuação? Rapaz, essa é a pergunta de R$1 milhão, hein? Sorcery Garden vai continuar? E aí, o que vocês acham? Olha, eu não tenho o menor problema de continuar com a obra, sabe? É uma obra que eu já tenho muita coisa já adiantada. Como eu disse, é uma série trabalhada ao longo de 10 anos, né? Então tem muita coisa preparada já, arcos já desenvolvidos, assim, no resumo, histórias para serem contadas, personagens interessantes. Então tem muita coisa ainda para ser desenvolvida. Agora, continuar, acho que depende mais do público, né? Do engajamento do pessoal, sabe? Compartilhando com os amigos, indicando a obra para outras pessoas. Você tendo apelo, eu não teria a menor dúvida em continuar produzindo, mas por enquanto estou optando por novos projetos. Porém, nunca sabemos o dia de amanhã, né? Se vocês chegarem... O que vocês já deixam aí nos comentários? Vocês querem a volta de Sorcery Garden, né? Querem? Fica aí a critério de vocês. Vamos fazer o apelo? Vocês agora. Eu falo lá com o pessoal do estúdio, a gente se reúne e vê se a gente continua essa obra aí, pensando em vocês. Tá aí. E é o que eu falei quando eu fiz o vídeo sobre o Sorcery Garden, né? Todo autor que sonha em viver da criação das suas histórias, às vezes tem que tomar uma decisão. Por exemplo, no caso dele, já estava 10 anos trabalhando nessa história. Se chegou num ponto que não estava tendo tanta adesão do público, ao engajamento do público, você acaba dando espaço para começar um outro projeto. Então teve a finalização do Sorcery Garden, que poderia ter continuação. E ele falou aí, quem é fã do Sorcery Garden, né, quer a continuação, comenta aí no vídeo, sei lá, a gente tem que dar o apoio para continuação. O Francinildo, também nosso grande amigo Francinildo, perguntou: a Gwen vai ceder em algum momento às cantadas do Kaique? Vamos ver a resposta. Rapaz, eu acho que tem aquele ditado, né, de água mole e pedra dura, tanto bate até que fura. Eu acho que o Kaique vai vencer pelo cansaço. Ele é um menino muito insistente, porém muito cordial, né, muito cortejador, mas não se esqueçam, ele tem muito mais do que ele aparenta. Então, quem sabe no futuro aí ele vai acabar conquistando o coração
da Gunner ruiva, né? É uma possibilidade, mas sabe como é que é? Histórias longas podem aparecer muitos desafios pela frente, nesse aspecto também, claro. Mas quem sabe? Olha, eu posso estar errado, posso estar confundindo as histórias, mas, caraca, o Kaique não é aquele sem vergonha que fica dando em cima de todas as mulheres que passam na rua? Não é possível, cara. Como assim? Eu acho que ele é um safadinho. Última pergunta, que não é nenhuma pergunta, é um pedido. Fala o que a gente pode esperar aí da nova obra. Sei que não podemos dar spoilers, mas o que a gente pode esperar dessa obra? Venda essa obra para a gente, por favor. Então, sobre esse novo one shot, tô pensando em colocar em prova todos esses 10 anos de experiência com a produção de Sorcery Gásna, colocar tudo que eu aprendi em relação a roteiro, quadrinização, arte, né? E ver como é que fica numa história de tiro curto, né? Com começo, meio e fim. E esse projeto, que já tem um nome, por acaso, que se chama Punch and Love, vocês podem se preparar para uma história bem leve e divertida, né? Mas com todas essas experiências já de 10 anos já posta em prática. E todo esse resultado vai estar disponível para vocês verem muito em breve. Talvez, se o ritmo da produção ainda continuar do jeito que está, de repente até agosto a gente já teremos novidades a respeito disso. Posso dizer que eu estou ansioso para compartilhar com vocês muito mais coisa, mas por enquanto eu não posso falar muito, né? Mas a palhinha que eu posso dar é que vai ter muita porradaria, bem típico de shonen, né? O pessoal gosta bastante. E eu torço muito para que vocês gostem, mas é o primeiro de muitos projetos que virão por aí. Então, vocês podem aguardar aí muitas novidades. E em agosto, espero trazer essas informações para vocês. Fiquem antenados aí com o pessoal do Estúdio Harmon, né? Eles também, o pessoal do apoio do estúdio já está recebendo em primeira mão algumas informações com exclusividade, né? Então, se você quiser saber mais antes dos outros, apoie o estúdio, que vocês não vão se arrepender. Não só para saber mais, mas também para poder fazer as próximas perguntas, né? Já perdeu de fazer pergunta nesse vídeo, agora não perca os próximos, tá bom? Gente, esse é um piloto, vamos ficar por aqui e acabar as perguntas. Espero que tenha dado para conhecer um pouco melhor sobre a Alexis Portugal, uma das estrelas da Harmon Editora. E se você estiver assistindo esse vídeo, quer dizer que ele foi aprovado e que eu já devo estar produzindo o próximo vídeo. E quem será a próxima estrela a ser sabatinada? Vamos ver. Abraço e até a próxima.